Paz do Senhor, irmão. Antes de eu terminar aqui, eu vou deixar aqui uma meditação da palavra que se encontra em 2 Reis 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma das mulheres do filho do profeta clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio um credor e levou os meus 2 filhos para ser seu servo, ser escravo. Eliseu disse: o que te hei de fazer? Declara-me que é que tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, e não senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vaso emprestado a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aquele vaso, e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dela, fechou-se a porta sobre ti e sobre seus filhos, e lhe trazia vaso, e elas enchiam. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, e disse aos seus filhos: traz mais vaso. Porém ele disse: não há mais vaso, mano. Nenhum, acabou. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber o homem de Deus e disse: vá e vende o azeite e paga a tua dívida, e teus filhos vivem do resto. É um bicho gritando aqui para baixo aqui. Ó. Maravilha. Eles estão ouvindo a palavra, só começar a falar na palavra. Essa mulher, irmão, que está falando aqui na palavra, o marido dela morreu e a dívida ficou para ela. E ela tinha os 2 filhos. E o credor iria entrar dentro da casa dela para cobrar ela das dívidas que o marido dela deixou. E a primeira coisa que o credor vinha nessa casa cobrar essa mulher era negociar as dívidas. E começava com os que ela tinha. Se ela tinha casa, fazenda, para poder pagar a dívida. Mas só que ela não tinha nada. Não tinha nada. Então o credor voltava pela segunda vez. Negociava então valores, dinheiro, para ela dividir a parcela para poder pagar. Mas novamente ela falou: não tenho nada. Está escrito que ela não tinha nada. E pela terceira vez o credor viria na casa dela agora para levar os seus 2 filhos como escravo, para que eles trabalhassem para eles o tempo suficiente para poder pagar essas dívidas. Talvez seria por 1 ano, 2 anos, 10 anos. Não saberia o tempo suficiente, mas seria o suficiente para poder pagar essa dívida. Mas só que ela não aceitava perder os filhos. Quem aceita perder os filhos? Hoje você vê muitas mães perdendo os filhos para as drogas, principalmente para as drogas, para o crime. E quando ela vê, os filhos estão lá esticados, ela está chorando, a vida dela não é a mesma. Depois que perde um filho, a vida da mãe não é a mesma. Todo mundo sabe. E essa mãe, ela não queria perder os filhos. A única solução dela é ir até a Eliseu. Eliseu era o profeta daquela época. Porque antes de Eliseu era Elias. Mas Elias, quando foi levado para o céu, Eliseu era o seu auxiliar, ficou no seu lugar
representante da igreja. Era um grande profeta, Eliseu. Então ela foi até ele e falou a verdade para ele. O meu marido é que fez essa dívida. E ele fez uma dívida, não foi para comprar roupa, fazenda para mim, não. Ele fez uma dívida na época que Jezabel exterminava todos os profetas daquela época. Mandava matar os profetas. E o marido dessa mulher chamava Obadias. E Obadias era o mordomo, era o responsável pelo palácio de Jezabel. Como que ele sabia que Jezabel exterminava todos os profetas, matava todos os profetas? Então ele escondeu em cavernas, 50 em cada caverna, os profetas para não ser morto. E ele que cuidava desses profetas, com pão, com água. Então, tudo que ele recebia, ele sustentava a família e sustentava os profetas escondidos. Que caso Isabel se descobrisse, matava. Um dia ele chegou para essa mulher e falou: o que adianta nós juntarmos dinheiro se nós sustentar o profeta? Deus nunca vai nos abandonar. E assim foi feito. Ele começou a sustentar os profetas, escondido. Mas só que veio uma fatalidade. Esse profeta, esse mordomo, esse marido dessa mulher adoeceu, morreu. E a dívida que ele contraiu para sustentar os profetas, porque ele chegou um tempo que ele não estava sustentando 100 profetas, não, estava sustentando 7.000 profetas, com pão e água. Você sabe o que é sustentar 7.000 pessoas com pão e água, ainda esconder em cavernas? Ele criou para ele isso tudo. Mas só que ele veio uma fatalidade, ele morreu. E a dívida ficou. E essa dívida chegou até essa mulher. Então ela foi, pegou a carta e foi até Eliseu. E contou para ele toda a verdade. Meu marido não ficou endividado para comprar boniteza, fazenda, roupa, não. É para sustentar os profetas de Deus. Que enquanto o meu marido estava vivo, nunca faltou pão, nem água, nem comida na mesa dos profetas. Agora eles querem levar o meu filho como escravo. Eu não aceito, profeta. Eu não aceito. O interessante, irmão, que ela só tinha uma botija de azeite. E essa botija de azeite que ela tinha em casa, irmão, era o dízimo. Era o dízimo dela dar na igreja, que antigamente dava-se com azeite. E ela guardou aquele azeite para poder dar na igreja. Ela não negociava esse dízimo. Ela não dava esse azeite em troca também não, porque era o dízimo. O dízimo é sagrado. E o profeta Eliseu disse: o que a senhora tem em casa? Ela só tem uma botija de azeite. Ele falou que nem tudo está acabado, entendeu? Tudo que você fez, em nome de Jesus, em nome de Deus, vai voltar para você em dobro. Vá para casa, pega vaso emprestado da sua vizinha direita, sua vizinha esquerda. Pega à vontade vaso, de onde você encontrar, você pega. Leva para dentro do seu quarto. Fecha a porta do quarto ali, seus filhos. E deita aquela botijinha de azeite que você tem em todas as vasilhas. Ela foi e fez.
como o profeta mandou. Encheu todas as vasilhas de azeite. E não cabia mais azeite, vasilha. Chegou no ponto que ela falou, filho, traz mais. Mas não tinha mais aonde pegar vaso. Aí o azeite parou. Porque Deus, Ele te dá tudo da medida certa que você precisa. Ele não te dá faltando e nem passando. Mas nós temos que ter paciência, porque tudo é na vontade dEle. Tudo é da vontade dEle. Então aquele azeite parou e as vasilhas todas encheram. E ela correu para o profeta Eliseu. Profeta, eu fiz tudo conforme o Senhor fez. A minha casa está cheia de azeite, não tem aonde botar mais azeite. O que eu faço agora? Ele respondeu para ela. Vá e vende. Negocia. Negocia. Negocia suas dívidas. Porque do resto que sobrar, você e teus filhos vão viver pro resto da vida. Ou que ela plantou, irmão. Quando ela estava lá sustentando os profetas, escondendo os profetas para não ser morto, a espada, tirando talvez de dentro de casa para dar aos profetas, Deus estava vendo. E Deus olha, Deus vê um de cada um de nós. O que nós fazemos e o que nós fez. Às vezes hoje nós estamos colhendo bênção, porque nós plantamos lá atrás. Às vezes tem muitos ficando na miséria, ficando na pobreza, perdendo tudo que tem. Quando estava rico lá atrás, se esqueceu do dia de hoje. E nós que sempre batalhamos, sempre oramos, sempre estamos na presença de Deus, que um dia, meu Pai, não vamos alcançar a fazer isso, orar pelos nossos irmãos. Eu estou aqui no monte hoje, sozinho, dedicando essa palavra, mas eu já vi sinal de Deus em volta de mim. Porque Ele está ouvindo a oração desse lugar. Ele está ouvindo essa palavra aqui. Ela pegou e vendeu tudo, pagou as dívidas, livrou os filhos de ser escravo. E hoje ela está com os filhos, não perdeu os filhos. Que palavra bonita. Eliseu, um grande profeta. Um grande profeta. Quando Elias chamou ele para seguir, ele não pensou duas vezes, não. Ele largou tudo para trás. Ele era um agricultor, estava arando terra. Ele largou tudo, pegou a junta de boi, matou, fez churrasco. Foi lá e falou assim, eu vou lá dar um beijo na minha mãe, e parte atrás. E partiu atrás de Elias. Porque ele ia, mais para frente, ele ia o sucessor de Elias. Eu ainda vou falar essa passagem aqui, que é muito bonita. Aqui eu agradeço a oportunidade de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Você, meu amigo Pestana, que está sempre pedindo oração para sua família, que Deus abençoe a sua família. Todos, a cada um de vocês que assiste esse vídeo, Deus vai fazer uma grande obra na vida de todos vocês.
Que Deus abençoe a minha família, meus filhos, minha esposa. E ore por nós, irmão. Nós também somos carentes de oração. Um grande beijo no coração de cada um. Estamos juntos. Precisão de oração. Pode mandar pelo zap que eu estarei orando por cada um de vocês.